pelo menos na Europa, pelo menos na Europa, não é muito comercial para serem detectadas e detectáveis nos motores de busca científicos usarem tantos nomes. Objetivamente, no caso da Mónica, o nome seria, caso entendesse, o nome científico ou profissional, Tassini. Então seria Tassini MM. O que quer dizer que, objetivamente, o nome poderia ser só Tassini e Mónica e aí já não era abreviado. E ficava com os dois nomes visualizáveis na Europa e na Iberoamérica. Não que não possa usar os três, eu também uso João Proença Xavier e funciona. Mas no caso da Mariana e sobretudo da Juliana, Mariana Gomes de Barros Fernandes Távora é um nome que não vai caber nos motores de busca. Se quiser mudar no futuro, vai perder as outras publicações porque já não pode mudar o nome. Portanto, presumo que sejam jovens colegas, jovens publicantes e jovens publicantes internacionais. Portanto, deixo este conselho aqui também de coordenador e de orientador de doutorado e de pós-doutorado, portanto, de colega mais velho, de que devem eleger, por questões gráficas e de sonoridade, um nome científico que depois as garanta para toda a carreira. No caso aqui, poderia ser Mariana Fernandes Távora ou só Mariana Távora. É bastante forte e o pretendido é que o nome passe a ser identificável e reconhecido nas bases mundiais, sobretudo naquelas onde não falam português. Se tiver este número de nomes, sobretudo com nomes masculinos, que são os nomes dos pais e dos avós e das gerações, vão perder a visualização do vosso trabalho científico, independentemente da qualidade, o que é uma pena. No caso da Juliana, não vou sugerir, porque Quintino dos Santos seria o nome de uma sociedade de advogados, um nome altamente comercial, mas lhe falta-lhe o nome feminino. E como estamos a escrever um painel de género também, deve ter sempre o nome principal, o nome feminino, e depois escolher Sobreira dos Santos, Quintino dos Santos, o que entender. Ou só Juliana dos Santos. Perde os matriarcas, os patriarcas da família, mas vai buscar a sua, em nome próprio, a sua publicação em nome feminino, que eu penso que também num painel destes de acesso à justiça e grupos vulneráveis, não queremos de maneira nenhuma que as mulheres e as jovens investigadoras sejam agora nem nunca grupos vulneráveis. Pelo contrário, queremos grupos empoderados, empoderados com o seu nome feminino e empoderados com nomes que sejam identificáveis quer no Brasil, quer na Iberoamérica. Portanto, na publicação e nos artigos científicos, devem escolher sempre o mesmo nome, e um nome que não ultrapasse os três nomes dentro do que seja o nome principal e os apelidos. Porque usar 4 e 5 apelidos não só não fica tão identificável, como caso queiram vir a mudar essa designação, os artigos que estão já taxados com aquele nome não vão ser contabilizados na vossa conta. Parecem 2 ou 3 publicantes em vez de ser a mesma. Portanto, peço desculpa por esta nota, é a minha obrigação científica também dar, e dizer-vos que têm nomes lindíssimos, devem usá-los social e pessoalmente como entenderem, mas cientificamente, para eles valerem mais, para eles cientificamente vos representarem sempre em todas as bases de dados do Brasil e da Iberoamérica e da Europa, devem usar o máximo 2, 3 no máximo, que sejam fortes e que sejam sempre os mesmos até ao final da vossa carreira. Professor Conrado, a sala é sua, neste caso até recebendo as colegas que estão presencialmente aí na PUC Paraná. Com pena minha não foi desta vez que pude reincidir, mas este ano já tive a oportunidade de estar também a lançar o meu livro aí em junho, maio, junho, aí com vocês, e a fazeres profissionais e familiares não me permitiram desta vez estar aí pessoalmente, mas regresso todos os anos, portanto, se não for até ao final deste ano, em 2025, 2026, estarei outra vez com vocês, portanto, endereço a todos os colegas, o professor Foloni, o Lucas e todos os colegas aí da Universidade, um forte abraço na PPGD de Direito e da pós-graduação em Direito, que colabora com o Iberojur já desde largo tempo. A todos e todas, muitos parabéns, a sala está aberta. Perfeito, professor, muito obrigado. Pode deixar que eu entregarei um abraço a todos os professores, que o professor já bem mencionou. Certamente é uma honra receber o professor, que pena que dessa vez não foi possível o senhor estar aqui presencialmente, mas como o Iberojur tem se tornado uma tradição, como, na verdade, respeitando a tradição que o Iberojur já tem em outras academias, a PUC-PR está no segundo ano consecutivo, né, tendo a honra de prestigiar e receber esse evento, então certamente não faltarão oportunidades. Só um ponto importante que aqui comigo estão presentes a Juliana Sobreira Quintino dos Santos e a
Mariana Gomes de Barros Fernandes Távora. A professora Mônica Mota Tassaguini, ela não... Tassini, perdão, então, obrigado pela correção. Ela não pôde comparecer presencialmente. E, logo de pronto, eu já vou convidar as professoras, se eventualmente quiserem transmitir por aqui, para fazer o controle, fica à vontade. O primeiro trabalho, então, que nós chamamos para apresentação, tem como título Análises Preditivas em Redes Neurais para o Combate à Violência contra a Mulher. A professora Juliana Sobena Quintino dos Santos, mestrando em Direito Constitucional e Teoria Política na Universidade de Fortaleza, bolsista da Fundação Edson Queiroz. Já a professora Mariana Gomes de Barros Fernandes Távora, ela é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza. E, por favor, fique à vontade, eu falo aí de vocês. A apresentação está aqui para compartilhar a tela. Do ladinho? Tá, fica à vontade. Ela dá para baixo para cima. Pode sim, pode subir o mouse, né? Ele não está para o lado, não está para cima. Deixa eu dar uma licença. Perfeito. Professor João, o senhor está visualizando a nossa apresentação? Sim? Perfeito. Sim, sim. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Juliana Sobreira, sou mestrando em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza, juntamente à Mariana Távora, que está aqui presencialmente, e a professora Mônica Tassini. Nós fazemos parte de um grupo lá na universidade que se chama Rede Fentech, e desde então a gente está pesquisando soluções para integrar mulheres na tecnologia e até mesmo utilizar a tecnologia para diminuir a desigualdade de gênero. Quando a gente recebeu a programação de Beruju, nos foi informado que nós teríamos 10 minutos para a apresentação. E aí, me parece que quando eu terminar essa apresentação, se eu utilizar dos 10 minutos, pelo menos... Não. Pronto. Obrigada. Não. E aí, quando eu terminar essa apresentação, ao fim dos 10 minutos, pelo menos 20 ligações à Polícia Militar aqui do Brasil vai receber de mulheres vítimas de violência doméstica. Esses dados eles foram publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no anuário de 2025 e recebe dados do ano de 2024. Então, segundo esse fórum, houve 2 ligações a cada minuto para a Polícia Militar de mulheres que sofreram alguma agressão ou estavam na iminência de sofrer agressão por seus companheiros. E essas violências, psicológicas, físicas, patrimoniais. E aí, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 1.067.556 ligações para o 90 em 2024. E aí, essas mulheres procuravam as delegacias de defesa da mulher e pelo menos 555 mil medidas protetivas foram concedidas, sendo que desse número, 101 mil medidas protetivas foram descumpridas. Então, as medidas eram concedidas, pelos plantonistas e, de alguma forma, 101 mil medidas foram descumpridas. E aí, o que a gente verifica é que a Polícia Militar, a Polícia Civil, embora façam um excelente trabalho, ela sempre chega depois. Então, é depois que acontece a violência, a gente pode considerar também que as medidas protetivas, elas têm um caráter preventivo, mas quando a mulher vai buscar uma MPU, já aconteceu algum tipo de agressão ou ela está na iminência de sofrer. Então, é necessário que a polícia chegue antes, que o Estado chegue antes dessa mulher sofrer essa violência. E aí, uma forma de pensarmos numa solução foi por meio da tecnologia. No caso, por meio de uma análise preditiva em redes neurais.
E eu sei que é uma expressão muito complicada, e aí juntando análise preditiva com rede neural fica pior ainda. Mas aí eu vou dividir para explicar melhor o que seria isso. A análise preditiva nada mais é que utilizar dados do passado para prever o futuro. Então, a gente utiliza informações que já aconteceram para, de alguma forma, conseguir prever o que vai acontecer. Então, há uma coleta de dados históricos, e aí, por meio disso, se identifica um padrão, e aí, contudo, gera previsões. E aí, eu até coloquei assim, o que é a Netflix, os bancos e a polícia tem a ver com isso, né? Pronto. Quando a gente assiste Netflix, por exemplo, eu gosto muito de filmes de investigação sobre crime. Ela vai analisando um padrão. Então, o próximo filme que ela vai me indicar, com certeza vai ser de suspense ou de crime, porque ela sabe que eu gosto disso. A Netflix está fazendo uma análise preditiva. Aqui nos bancos do Brasil, uma forma de evitar a fraude é analisar sempre o perfil do consumidor. Então, se eu não faço compras de um valor muito vultuoso, nem nada disso, e do nada eu feito uma compra no meu cartão de um valor maior, geralmente o banco não deixa. Ele faz uma análise preditiva. Ele entende qual é o meu perfil de consumo. E a polícia, da mesma forma, pode fazer isso. A Secretaria de Segurança Pública também pode fazer isso, fazendo um mapeamento de risco, por exemplo. Eu também pesquiso sobre facções criminosas, então, lá no Ceará, a gente tem um mapa de calor mostrando onde tem a prevalência de facções criminosas. E aí, por exemplo, há a possibilidade da gente categorizar casos, diferentes crimes, violência doméstica, ou, como eu falei, no crime de integrar organização criminosa, mostrando assim, a gente alimenta um banco de dados, mostrando para aquele sistema, ó, esse é um caso de alto risco e esse é um caso de baixo risco. Trazendo para a violência doméstica, por exemplo, a gente coloca que homens que já descumpriram medidas protetivas e se mostram agressivos podem ter uma maior probabilidade de vir a agredir novamente uma mulher. E homens que nunca descumpriram medida protetiva, e aquele caso foi pontual, embora muito grave, tenham um baixo risco de agredir novamente o seu companheiro. E aí, em relação às redes neurais. As redes neurais, elas funcionam de uma forma muito parecida com o nosso cérebro. É como se fosse um cérebro artificial. E aí ela faz conexões como os neurônios fazem. E aprendem por meio de tentativa e erro. Então, no caso, elas são compostas por várias camadas, são os neurônios artificiais, que a gente chama. O neurônio, ele recebe a informação que é colocada por nós, e aí essa informação passa por várias camadas, ela dá uma resposta e compara com a resposta correta. E aí eu vou dar exemplos para vocês. É como se a gente estivesse ensinando uma criança. A gente fala várias vezes para a criança. Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma banana. Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma banana. E a gente apresenta várias vezes várias maçãs e várias bananas. E aí, um dia, ela vai aprender que, de fato, maçã é maçã e banana é banana. E se um dia ela errar, de alguma forma, e aí, se um dia houver um erro na rede neural, o neurônio reaprende para aplicar, de fato, o conceito correto. Só que, dentro da rede neural, isso acontece em uma velocidade muito mais rápida e com milhões de exemplos. No caso aqui, eu mostro várias bandeiras de Portugal e várias bandeiras de Curitiba. E aí eu vou incluindo, e aí ele recebe a informação e vai me passar a correta, que uma bandeira é de Portugal e a outra é de Curitiba. E se de alguma forma houver um erro, o neurônio é corrigido e aí ele passa a informação correta. Então, eles aprendem com exemplos como nós. Mas aí, qual seria a diferença de análise preditiva para uma rede neural? A análise preditiva é o nosso objetivo. A gente quer chegar antes, a gente quer prevenir, quer entender o porquê que acontece ou o que vai acontecer no futuro com dados do passado. E a rede neural é um dos meios. Um dos meios também seria a estatística. Estatística é uma forma também
de prever, né? A gente pode fazer uma probabilidade, como a gente aprendeu na escola. Só que a estatística é muito devagar. E a rede neural, ela tem uma possibilidade de analisar um mundo de casos com muito mais rapidez, porque ela também se utiliza de inteligência artificial. E aí, com base em tudo isso, a gente formulou nossa pergunta de pesquisa, nosso problema de pesquisa, que é de que forma o uso de algoritmos preditivos e redes neurais automatizadas podem auxiliar na construção de mecanismos de combate à violência doméstica contra a mulher. Em outras palavras, como eu posso utilizar de algoritmo preditivo? Como eu posso pegar esses dados passados? Como eu posso prever o futuro? E como eu posso utilizar tudo isso para prevenir e chegar antes que uma mulher sofra uma agressão doméstica? E aí, a gente não é integralmente da tecnologia, a gente é do direito, então nós fizemos pesquisa bibliográfica, nosso artigo que está em desenvolvimento. Então, pesquisamos na Cielo, na CAPES Periódicos, Web of Science, Google Acadêmico, e utilizamos vários descritores, né, como redes neurais, análise preditiva, violência doméstica, e sempre com aquele descritor WEND, né, que é o expressor booleano. E fizemos também pesquisa documental. Né? Inclusive, um carro-chefe assim, na nossa pesquisa, porque a gente analisa os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O anuário ele foi publicado recentemente, trouxe informações valiosíssimas em todas as áreas. Então, para quem pesquisa mais no direito penal, é interessantíssimo, do IPEA e do IBGE. E aí, como hipóteses, né, da pesquisa, o que será que a gente vai encontrar, né, de que maneira realmente a gente pode utilizar esses algoritmos preditivos? A gente chegou a algumas conclusões. E aí, vamos ver assim, se ao longo da pesquisa ela vai se confirmar ou não. Então, com os algoritmos preditivos, com a análise preditiva, a gente conseguiria prever o risco de reincidência do agressor. Então, com algumas informações, né? Será que ele já descumpriu uma medida protetiva antes? Será que ele mora próximo da vítima? Então, todas essas informações colocadas dentro de um banco de dados talvez fosse suficiente para prever essa reincidência e alertar a vítima, no caso. Também é possível, né, identificar o perfil de vítimas com maior vulnerabilidade. Então, por exemplo, vítimas que, infelizmente, dependam economicamente, ou tenham até uma dependência psicológica do agressor, é possível também. Então, essa análise preditiva seria feita com dados anteriores, do que já aconteceu, e aí a gente iria colocar informação de perfil de vítima com maior vulnerabilidade. Mapeamento também de zonas críticas, como eu falei lá em Fortaleza, a gente tem um mapa com as zonas de calor. Lá em Fortaleza, a gente divide essas áreas por áreas integradas de segurança, que a gente chama de AIS1, AIS2, AIS3, que são regiões compostas por alguns bairros. Então, é possível mapear essas zonas críticas, né, para mostrar onde é que acontecem mais essas violências domésticas e colocar policiamento comunitário, um policiamento mais amigo do bairro para que a polícia chegue na hora e não demore tanto. Também é possível o monitoramento comportamental em tempo real. Eu acredito que isso já exista, com aqueles botões de pânico. Então, o agressor usa uma tornozeleira eletrônica, né? E a vítima tem um botão de pânico, ou há uma possibilidade de controlar quando aquele agressor está chegando perto da casa da vítima. E uma possível conclusão, assim, acredito particularmente que seja mais forte, seria a possibilidade de concessão mais célere de uma medida protetiva de urgência. No Ceará, quando uma mulher comparece a uma delegacia de defesa da mulher para fazer uma solicitação de medida protetiva, ou então ela faz também pelo site, o que é possível fazer, ela tem que aguardar esse pedido de MPU ir a um plantão, ir a uma custódia, para que lá o juiz conceda ou não. E isso se passa um dia e meio, até 2 dias, e é uma demora que, para uma mulher que está sofrendo violência doméstica, é considerável. Então, uma possibilidade, utilizando a análise preditiva, seria a concessão mais célere da medida protetiva de urgência, de um sistema, de um banco de dados, identificar ali que realmente aquela mulher está sofrendo uma agressão
e é de alto risco, e a partir de então, da inclusão das informações que ela coloca ali no site ou na Delegacia de Defesa da Mulher, a partir daquilo ali, já conceder automaticamente, sem necessidade de ir ao juiz, né? Talvez, possivelmente, só com validação judicial a posterior. E é isso, nós agradecemos pela atenção, nossos e-mails estão aí para qualquer dúvida. Então. Não sei se o professor Conrado, professor Conrado, perdão, professor João, se o professor João gostaria de iniciar as considerações? Queria sim. Neste caso aqui, normalmente podíamos deixar para o fim, mas depois eu tenho mais dificuldade em acompanhar esta magnífica apresentação, neste caso da Ju. A inteligência artificial é fundamental para fazer a análise preditiva. E o estudo dos dados é um caminho do futuro. No entanto, esta análise preditiva, que é necessária ao combate para a violência contra a mulher no futuro, tem também que ser analisada de uma perspectiva humanista. Recordo ou recomendo o visionamento do filme a estas colegas também para poderem ter um outro viés, Minority Report, relatório minoritário, protagonizado nos anos 90, se não me falha a memória, por o autor Tom Cruise, para levantar a análise de futuros problemas e cuidados a ter com o uso exclusivo de redes neurais nestas situações e noutras do direito penal. Na minha opinião, o sistema não pode dispensar um juiz humano nem substituí-lo por um algoritmo julgador no futuro. Nunca se devem descurar, ou nunca devem descurar, que o ser humano é totalmente imprevisível, para o melhor e para o pior. E por isso não devemos apoiar a justiça preventiva unicamente em meios digitais preditivos, sendo que, eu deixo aqui uma humilde recomendação, as políticas públicas para a educação dos direitos humanos nas escolas são, sem dúvida, um meio muito interessante no combate à violência contra a mulher. A mentalidade é o pior. Eventualmente, a punição e a perdição de determinada inclinação pode ser boa num determinado momento, mas não resolve o problema em si. Pode salvar uma mulher naquele momento, mas não salva a sociedade. É preciso pensarmos a mulher como um grupo vulnerável, ainda no século XXI, e perceber porque é que isso está a acontecer. E eliminá-lo de raiz. Naturalmente, depois os procedimentos criminais e as ajudas policiais que estas tecnologias nos podem providenciar são fantásticas para evitar o crime em si. Mas antes de chegarmos lá, devemos criar mentalidades para que a comunidade, ela própria, crie suportes para que não estejamos unicamente suportados em meios digitais e algoritmos computadorizados, em si também algo desumanizados. Peço desculpa pela crítica e pelo desencaminhamento, mas acho que é interessante. Não podemos basear a justiça humana numa justiça computadorizada de per si. Portanto, a humanização dos sistemas é sempre importante. No entanto, as polícias têm vindo a utilizar, nomeadamente para outras zonas de criminalidade coletiva, criminalidade particularmente violenta, este tipo de algoritmos que se têm manifestado com muito interesse na segurança pública mundial. No entanto, eu acho que a utilização demasiada destes artefactos levarão a alguns erros que eventualmente poderiam ser corrigidos se fossem sistemas mitigados entre alguma humanidade e a tecnologia que estamos a poder dispor no futuro. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Eu discordo em certos pontos ali do que o professor João traz. Eu acho que a tecnologia ela é inevitável. Obviamente que nós não temos como garantir que efetivamente as decisões que a gente tem, efetivamente elas decorram puramente do ser humano e que não tem uma bondade de tecnologia. E se eu entendi bem a pesquisa de vocês, por favor, me corrija se eu estiver errado, a ideia aqui não seria substituir o juiz, por exemplo, para determinar a condenação do indivíduo para violência, mas sim garantir um processo mais sábio para a questão da medida protetiva. Porque aqui o nosso sistema, professor João, processual, ele é um pouco diferente. E pegando até um paralelo, por exemplo, do que a gente tem em termos de processo civil,
Nós temos o Instituto da Tutela de Urgência, Tutela de Evidência, onde o juiz hoje já faz uma ponderação de qual é o menor prejuízo em conceder essa decisão. E aí, fazendo um paralelo, por exemplo, para essa, eu não sou do direito penal, mas fazendo um paralelo para essa questão da medida protetiva, me parece que é muito mais prejudicial ele não conceder uma medida protetiva em caso de dúvida, do que ele conceder efetivamente. Então, dentro desse cenário, eu vejo que a pesquisa de vocês ela tem sim um bom fundamento. Claro, tem que tomar um pouco de cuidado com o que o professor João destacou. Eu acho mais pela questão do viés, que a tecnologia, como você bem destacou, a inteligência artificial nada mais é do que um bebê recém-nascido. E ele vai aprender, e assim como nós aprendemos, nós temos os nossos preconceitos que são criados no berço da nossa família, e posteriormente, conforme nós vamos avançando socialmente, nós vamos modelando. Então, a IA ela vem muito nesse sentido. E eu acho que você não pode também, a todo momento, tirar o papel do ser humano, porque é o ser humano que vai dar essa classificação. Mas me parece muito interessante utilizar essa questão da rede neural para identificar e talvez tornar mais célere essa questão da medida protetiva, porque sim, de fato, um dia e meio faz muita diferença na situação de uma pessoa que está numa situação vulnerável. E se você tem condição de, por meio de uma ferramenta, tornar isso mais fácil, eu vejo que aqui seria um bom avanço, porque no pior dos cenários, a medida protetiva foi concedida. Se lá na frente o juiz, na hora de revisar a decisão do algoritmo, ele identificar que não era o caso de uma medida protetiva, ele pode simplesmente revogar. Mas, na dúvida, né, a parte vulnerável ela acaba sendo preservada. O filme que o professor destacou era um dos pontos que eu tinha notado, não sei se já assistiram já esse filme do Tom Cruise. Ele basicamente é uma inteligência artificial no futuro que ela foi criada para prever os crimes antes que eles aconteçam. E aí a polícia de Nova York tem um departamento especial para atuar antes que o crime venha a acontecer. Só que daí tudo, a tecnologia ela é posta em xeque quando o chefe da divisão, que é um cara extremamente íntegro, que é o protagonista, que é interpretado por Tom Cruise, ele é apontado como uma pessoa que vai cometer um homicídio. E aí começa todo um embate para ele tentar comprovar e coloca em xeque essa questão da análise preditiva de uma rede neural. E aí eu acho que esse é o grande problema, né? Até que ponto você consegue segregar um viés e fazer com que a tecnologia, no final das contas, não tome uma decisão final no cenário. Eu acho não, na minha concepção, assim como a do professor João, acho que você não pode tirar o ser humano em um momento, mas nessas situações de emergência, de tutela, onde é fácil você identificar uma parte vulnerável, caberia sim você ter o uso dessa ferramenta, porque na dúvida você consegue, se de fato não é uma situação de medida protetiva, 2, 3 dias depois o juiz vai lá e revoga. Então, parabéns pela pesquisa, ela é bem inovadora. Eu que sou um entusiasta sou um cinéfilo, ver um trabalho exatamente no sentido de um dos filmes que eu gosto bastante é bem interessante. Então, parabenizo vocês. Não sei, a professora Dulcerita estava com a mão levantada, não sei se a professora gostaria de fazer um comentário, por favor. Boa tarde a todos. Gostei muito da apresentação de Mariana, né, que apresentou, mas o trabalho de Mônica e Juliana. E eu acrescentaria nessa pesquisa, incluir nessa análise preditiva os formulários de risco, que são incluídos nas delegacias das mulheres, porque esse formulário de risco ele já é feito exatamente para observar se aquela mulher está em risco alto, em risco médio. Então, se ele for inserido nessa pesquisa, muito mais rápido se tem o conhecimento do perigo que essa mulher está sofrendo de sofrer uma violência contra a mulher. Era só essa minha consideração. Ótimo. Bom, parabéns, então, pelo trabalho. E fico ansioso para a apresentação final do artigo para verificar o que vocês vão achar de resultado. Então, obrigada. Por favor, professor João, a palavra é do senhor. Ora bem, muito parabéns a todos e a todas por esta reflexão. Este artigo dará a estampa também com o ISBN europeu, portanto o impacto não é só na Iberoamérica, nem no processo brasileiro, vai impactar também no Ministério Público e na magistratura, neste caso portuguesa, mas pelo menos na Europa, e é uma questão na ordem do dia.
Ora bem, tocou-me aqui a apresentação da doutora Dulce Rita Alves, neste caso a representar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma representação a norte que é muito rara e que é muito cara para mim, para nos falar sobre assédio sexual feminino e de reconhecimento ao acesso à justiça nesta parte particular. Tenho que fazer uma declaração de interesses, inequivocamente, porque objetivamente, a doutora Dulcerita é reconhecidamente uma magistrada brasileira que trabalha com estas matérias diariamente, não só como investigadora e como académica, mas como profissional do direito. E nesta circunstância poderia perfeitamente estar a representar a minha querida Universidade de Salamanca, onde a própria agora está a desenvolver um doutoramento no Departamento de Direito Processual, nomeadamente comigo como orientadora. Portanto, é uma honra poder tê-la aqui neste painel de acesso à justiça e grupos vulneráveis a falar sobre as suas matérias de eleição e sobre matérias que estão totalmente na ordem do dia, quer na Iberoamérica, quer na Europa, quer no Brasil, quer em Espanha e em Portugal, e eventualmente o direito a acesso à justiça continua a fazer discriminação, nomeadamente porque as mulheres chegam ou mais tarde, ou lhe é denegada a justiça em vários estádios. Por isso, estes trabalhos são particularmente importantes para que os governantes, as pessoas com responsabilidades nas políticas públicas, possam efetivamente atentar naquilo que não estão a fazer bem para conseguirem equilibrar esta balança de género em geral, uma vez que já estamos no século XXI e não há razão para haver esse tipo de discriminação. Doutora Dulce Rita Alves, a sala é sua para os 15 minutos que a gente lhe atribuiu. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde. Primeiramente, agradecer as palavras elogiosas do professor João Proença Xavier, meu orientador. Dar boa tarde também ao professor Conrado, as pessoas que estão nos assistindo online, Maria Eugênia, Murilo, e as meninas Mariana, Mônica e Juliana, que estão aqui conosco nessa tarde. É a minha primeira apresentação como doutoranda. Quando eu escrevi esse artigo, eu ainda não tinha recebido o listado, mas hoje, com muita honra, estou aqui para apresentar sobre assédio sexual feminino no GT 9, acesso à justiça e grupos vulneráveis, um assunto que muito me interessa, professor João, porque estudo esse tema há muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo passar, que ele tem um delay. Pronto, vamos falar sobre assédio sexual feminino, do reconhecimento ao acesso à justiça. Porque do reconhecimento ao acesso à justiça existe uma grande lacuna. E nesse artigo é uma análise sobre a vulnerabilidade de gênero, barreiras de acesso à justiça e o papel das ouvidorias das mulheres no enfrentamento ao assédio sexual no serviço público. Eu delineei essa pesquisa e eu fiz um recorte do assédio sexual no serviço público, em virtude de ter sido ouvidora da mulher do Ministério Público e ter me deparado com vários e vários casos de assédio sexual a ser analisado pela ouvidoria das mulheres. E por que esse tema é importante, Mariana? Porque ao analisarmos números também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da mesma forma que minhas colegas que me antecederam trouxeram números atuais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses números revelam que o ambiente de trabalho, que deveria ser um ambiente acolhedor, um ambiente de segurança, continua sendo um espaço de vulnerabilidade para as mulheres. E aí temos números, temos dados. 50% das brasileiras em 2024 já foram vítimas de assédio, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E quando se faz um recorte do assédio no ambiente de trabalho, 20% são mulheres assediadas no ambiente de trabalho.
E quando se busca olhar números de processos, 72% das ações judiciais sobre assédio sexual são ajuizadas por mulheres. Ou seja, o assédio sexual tem como vítima primordial, como principal foco, as mulheres. E por que isso acontece, professor João Proença? Porque no contexto histórico, a lei é muito nova. Quando se busca o ano de 2021, faz muito tempo. Não. Antes disso, antes do ano de 2021, não existia lei que tipificasse no Brasil o assédio sexual como crime. Então, o que se pensa, o que se tem em mente é que antes de 2001, o assédio sexual ele era tolerado, ele era naturalizado. O lugar da mulher era ficar em casa cuidando dos filhos. A área reprodutiva ela era para as mulheres e a produtiva para os homens. Ou seja, naturalizou-se uma divisão sexual do trabalho estruturada. Mas o start para se observar o assédio sexual no trabalho como crime no Brasil, ele é marcado pela Lei 10.224. Há o reconhecimento legal dessa violência, com isso há uma proteção à dignidade do trabalho e há um combate à impunidade, porque não se pode punir o que se não é crime naquele local, o que é tolerado. A partir de 2021, temos um marco, não se tolera mais assédio sexual no trabalho. E aí é importante destacar que a lei, ela protege homens e mulheres, porque a definição de assédio sexual, ela diz, constranger alguém com o intuito de obter um favorecimento pessoal, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao emprego, cargo ou função. Mas o que é que se tem na prática? Se o elemento essencial é a relação de superioridade, o crime ele precisa ter uma finalidade sexual e a proteção à dignidade do trabalho. Mas como eu trouxe dados, quem é que sofre mais o assédio sexual? As mulheres. Ou seja, é um crime em que 72% dos crimes em que as vítimas chegam à justiça, as vítimas são mulheres. Mas a lei foi sábia. Ela protege homens e mulheres. Mas o nosso recorte é de gênero porque é natural que as mulheres sofram muito mais assédio que os homens. E aí eu falei aqui um pouco da modalidade do assédio, porque o que nos traz a pesquisa é o assédio por chantagem, que é o assédio que é crime. É o chamado quiproquo, até difícil de dizer, mas é a única modalidade tipificada como crime, porque ela exige favores sexuais em troca de benefícios. Mas não podemos esquecer que, embora exista o crime, existe o assédio ambiental, que não é crime, mas vamos agora pensar no aquário. É como se aquele local, o assédio ambiental, é como se fosse um aquário sujo. As pessoas que estão ali, elas estão vivendo num aquário sujo, um ambiente hostil, um ambiente com piadas sexuais, comentários inapropriados, grupos de WhatsApp com muitas piadas sexuais. Então, ele não é crime, o assédio ambiental, mas ele pode sim ser responsabilizado na esfera civil. Temos o professor Conrado que disse que não é da esfera criminal, mas com certeza já deve ter ouvido falar no assédio ambiental, que gera responsabilidade civil. E ainda o assédio por intimidação, que pode gerar uma importunação sexual, que são aqueles comportamentos que degradam o ambiente do trabalho, mas não necessariamente para uma vítima isolada, mas pode sim gerar crime. E por que a vulnerabilidade feminina está presente no assédio sexual, professor João? Por quê? Porque se analisarmos as relações de poder, pode-se perceber que os homens estão nos cargos de comando, direção. A hierarquia é masculina. Existe essa relação de subordinação de homem e mulher. Vejam fotos na internet de espaços de poder onde
homens e mulheres. Esses espaços, quando se observam fotos, pouquíssimas são mulheres. Existe a dominação de um sistema patriarcal e sistema de controle. E é uma pirâmide, onde o homem está em cima, portanto, se o crime diz que o crime analisa que a relação de poder é uma relação, só pode existir o crime de assédio sexual com a relação de subordinação, a mulher está ali, vulnerável. Ou seja, mulheres são as vítimas preferenciais, o que torna o assédio sexual uma forma de violência de gênero que busca sempre manter a dominação das mulheres, a dominação feminina, a subordinação. Perpetuando o quê? As desigualdades estruturais. O homem no topo, a mulher subordinada. E, além disso, preciso dizer que existem diversas barreiras de acesso a essa justiça. Por quê? Ora, a mulher está na base da pirâmide e o homem está no topo. Ela tem medo desse agressor. Ela tem medo de perder o emprego. Ela tem medo de ficar estigmatizada. Aquela mulher que denunciou e não deu em nada. E nunca mais ela voltar para o espaço de trabalho, ser inserida. Há também o desconhecimento. Muitas pessoas nem sabem. Por isso que é muito importante o direito à informação. Muitas pessoas nem sabem que aquele fato é um crime. A dificuldade probatória, porque, veja, mais uma vez peço para vocês criarem um teatro mental. Quando se é vítima de um roubo, é muito fácil entender que aquela conduta foi um roubo. Quando se é vítima de um crime que deixa vestígios como a lesão corporal, é muito fácil entender que você está sendo vítima. Agora, veja a dificuldade probatória de se mostrar que você sofreu um assédio sexual, se a conduta é subjetiva, ela é como se uma sombra de legalidade, uma sombra de educação. Não, isso aqui é um comentário velado, difícil de provar. Então, essa dificuldade probatória, o que é que acontece? Faz a dificuldade de acesso à justiça pesar sobre essa pessoa que vai denunciar. E, além do que, e principal, que podemos buscar essa mudança, é a longa espera nos processos, a burocracia, os altos custos, que até desmotiva essa vítima já fragilizada de novamente se revitimizar e contar essa história. Mas, como pesquisadora que sou, eu não gostaria de trazer um problema e não buscar uma solução. Nós temos caminhos, sim, para essa solução desse problema que aflige principalmente as mulheres. Ora, uma política de tolerância zero é importante, com criação de códigos de ética, de treinamentos, de capacitações, para que identificarmos que aquilo ali não é uma conduta de respeito e sim de assédio. Existe um limiar muito grande. Além do que, é preciso um canal de denúncia, porque não basta se sentir assediada se não há um canal de denúncia. Ele precisa ser sigiloso, precisa ser anônimo, senão a mulher não vai ter medo da retaliação. Além disso, precisamos olhar no olho daquela vítima, buscar o apoio emocional a ela, uma escuta qualificada e humanizada. Não podemos esquecer. É até estranho dizer uma conduta humanizada, já que somos humanos, mas é preciso uma conduta humanizada e uma punição efetiva. Porque se ela teve coragem de denunciar, se existe um canal efetivo, se a política é tolerância zero, a mulher ela precisa ver a punição diante da gravidade daquele caso. E aí eu chego para para algo que eu vi na prática. É uma pesquisa empírica. Eu fiz uma pesquisa empírica no Ministério Público ano passado, com a ouvidoria das mulheres, enquanto ouvidora naquela época, e vi que é necessário, sim, criar atendimentos especializados, de preferência com um corpo feminino, e que haja sigilo e confidencialidade para a proteção desses dados dessas mulheres. Porque denunciar e depois seu rosto e sua história está exposta a revitimizar. Uma centralização na ouvidoria das mulheres com uma visão abrangente do problema e o tratamento eficiente para que se consiga combater essa impunidade, que é o assédio sexual. E aí vocês podem me perguntar, onde é que está a ouvidoria das mulheres, Juscerita?
Existem exemplos no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, professor João Proença, no STJ, no STF, no TRT, no Tribunal Regional Eleitoral e nos ministérios públicos. Há uma cultura que os ministérios públicos todos tenham ouvidorias das mulheres. Já vimos que é importantíssimo esse canal. Porque aí, nós, com todo esse caminho percorrido, nós vamos transformar o futuro com soluções viáveis, não são soluções difíceis. Nós somos estudiosos e pesquisadores para descobrir o problema e trazer a solução. É o reconhecimento dessa identificação clara das condutas de assédio. Existir um canal de denúncia, como eu já falei. Existir a proteção do local de trabalho, de um ambiente saudável. Aquele aquário que eu disse que era sujo, esse aquário ele tem que ser transparente para que a mulher consiga superar as barreiras e realmente ter acesso à justiça. E esse canal é a ouvidoria das mulheres nas instituições públicas, que transformam o ato de denunciar, antes um ato solitário, um ato com poucos números, para um ato não mais arriscado, e sim uma experiência em que se busca justiça, acolhimento e reparação. E aí eu venho já me aproximando do final, que eu vi que já estou com 11 minutos, que temos o problema, que é o assédio sexual no serviço público. Com certeza existem barreiras, tanto é que eu não estaria aqui se não existissem as barreiras. Mas, para isso, existe uma solução proposta nesse artigo, que é a ouvidoria especializada para mulheres em órgãos públicos. E qual é o impacto positivo esperado? É que ela se torne um pilar estratégico para a prevenção, o acesso à justiça e, principalmente, a punição dos assediadores, transformando a denúncia num local de justiça e no acolhimento e reparação. Eu estou com 12 minutos ainda e vou para o final, onde eu trouxe uma frase de uma poetisa paranaense, já que estamos, pelo menos virtualmente, em Curitiba. E essa frase, esse poema é muito bonito, porque ele mostra exatamente o fim do que precisamos. Não é chegar arrebatando, e sim, não quero ser o grande rio caudaloso que figura nos mapas. Não. O que é que eu quero ser? Eu quero ser o cristalino fio d'água que canta e murmura na mata silenciosa. Eu quero apenas, e aí a palavra é minha e não da poetisa do poema Música Submersa, Helena Collodi, é dizer que a ouvidoria da mulher no serviço público é esse fio cristalino que vai deixar aquele aquário anti-sujo num aquário de águas transparentes que cantam e murmuram na mata silenciosa. Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Não deixei o meu e-mail, mas eu vou deixar no chat. Vou deixar de compartilhar. Bom, Professor Conrado, se me dá a sala a mim, eu vou aproveitar ainda no meu tempo de gestão para fazer também uma reflexão aqui sobre este trabalho fantástico da doutora Dulcerita Alves, dizendo que do reconhecimento ao acesso à justiça, um trabalho com uma metodologia científica muito necessária e relevante na pesquisa científica internacional da atualidade. É, sem dúvida, uma metodologia reconhecida como fundamental no seio do grupo de investigadores e professores de Direitos Humanos da nossa Universidade de Salamanca. Dar os parabéns à doutora Dulcerita Alves pela excelente apresentação, doutora, balizada no âmbito do assédio sexual criminal, muito bem pontuado, sobretudo no Brasil. Pena não haver investigações deste nível de cientificidade aqui na Europa e, neste caso, nos Estados-membros da União Europeia. Seria muito importante para o avanço da igualdade de género, pelo menos aqui no velho continente. Neste caso, uma apresentação
balizada no âmbito do assédio sexual criminal no Brasil e empoderada por dados sólidos e bem analisados, no recorte de género, que muito me é caro e grato, com a metodologia científica e que, neste caso, demonstra a preparação desta ilustre magistrada e corajosa oradora. Bem, porquê? Para usar esta metodologia de género, na contemporaneidade, onde ainda reina o patriarcado, infelizmente, é necessário haver muito rigor, como neste caso houve. Mas, sobretudo, coragem. Portanto, muitos parabéns pelo rigor e, claro, doutora Dulcerita, pela sua coragem nesta apresentação. Resumindo, é importante identificar as situações e apresentar, passo a citá-la, soluções viáveis e eficazes. Diria eu, prevenir, prevenir, prevenir e reparar. Muito obrigado por esta nota e uma prova que o trabalho do Iberojur neste painel que nós aqui propusemos está muito bem enquadrado, porque do artigo anterior da Juliana, Mariana e Mónica a este da doutora Dulcerita encaixa perfeitamente. Portanto, passo agora uma bola para o doutor Conrado poder apresentar estas magníficas jovens investigadoras para um outro twist e agora em si, especificamente também com uma metodologia de género. Portanto, eu acho que esta nossa viragem do cartaz também proporciona a qualidade destas apresentações que assim elencadas, à partida parece que foi uma palestra plenária criada para este efeito. A todos e todas, muitos parabéns. Obrigado, professor, pela palavra. Só antes de eu chamar a próxima apresentação, eu queria só parabenizar a professora Dulcerita pela excelente explanação e pelo excelente trabalho. Tenho certeza que essa jornada no doutorado será brilhante, porque, de fato, a professora iniciou com a primeira apresentação aqui de forma extraordinária, até porque, muitas vezes, eu acho que muitas pessoas tentam, quando se trata de assédio sexual feminino, de assédio sexual no geral, claro que sempre fala de feminino porque, de fato, é quem definitivamente sofre com isso, tentam, até no âmbito da academia, muitas vezes relativizar, mas será que esse assunto, de fato, ele é necessário ser pesquisado? Veja, tem uma lei de 2001, sim, ele é necessário. Por quê? Porque mesmo com a legislação, mesmo com alguns avanços, nós ainda encontramos várias sérias dificuldades. E não só no âmbito acadêmico, mas também no âmbito profissional, principalmente no âmbito do direito privado, né? Então, não só na questão do âmbito dos órgãos públicos, mas também, principalmente em escritórios, em empresas, em indústrias, você tem o assédio sexual acontecendo diariamente, muitas vezes de uma forma velada, como a professora destacou no trabalho, né? Que às vezes é aquela piada que vem um comentário sem graça, depois, mas é brincadeira, não, veja bem, eu estou brincando, mas você é fulano, nossa, olha só, você tem que ir nessa reunião, por quê? Porque se você é mulher, vai vender muito mais fácil, para a mulher é mais fácil, mas, eu estou brincando, não é bem assim, é esportivo. E no final das contas, isso só reforça que é necessário, sim, ter uma proatividade maior do Estado em cima disso. Eu acho que um dos pontos interessantes que a doutora traz, a questão da ouvidoria das mulheres dentro dos órgãos públicos, é algo que poderia ser implementado e expandido para, como hoje nós temos, por exemplo, um canal para auxiliar e evitar que as pessoas cometam suicídio, nós temos um canal específico para mulheres que são vítimas de violência doméstica, por que não, eventualmente, um canal aberto para essa questão de assédio sexual feminino? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vai sofrer isso no ambiente de trabalho, e como a própria professora trouxe no trabalho, é difícil você produzir prova para você discutir isso. E muitas vezes a pessoa quer discutir isso quando a situação se torna uma situação já ultrapassa, né, qualquer limite, ainda que, diga-se de passagem, qualquer forma de assédio ela tem que ser punida. Defendo isso com unhas e dentes. Mas a gente sabe que tem, infelizmente, dentro desse contexto da sociedade que nós vivenciamos, muitas vezes as mulheres aceitam certas brincadeiras justamente com uma situação de represália. Poxa, mas será que se eu sair daqui, será que eu vou arranjar um emprego ganhando a mesma situação? Então,
E o ponto que eu quero chegar, ela vai muitas vezes se preocupar com isso quando ela efetivamente perde o emprego ou quando se torna uma situação insustentável. Só que daí ela já tem uma dificuldade, que é o quê? De buscar o seu direito. E que às vezes, numa ouvidoria, de uma forma ampla, ela consegue, numa conversa, obter uma orientação de como que ela tem que se portar, como que ela formaliza, como que ela faz prova para que, de fato, ela possa brigar com o direito dela. Porque o assédio ele existe. E como o próprio professor João já trouxe, né, na apresentação anterior, algumas questões nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos dar mais educação. Mas até lá, nós precisamos pensar em outras medidas. E uma das medidas, talvez, e achei bem interessante essa questão da ouvidoria das mulheres, que já existe no outros órgãos públicos, mas que poderia ser expandida de uma forma geral, porque daí você conseguiria dar essa informação. Você poderia ter um atendimento especializado sem juízo de valor, porque isso é uma situação muito chata. Às vezes a mulher ela quer fazer um comentário, e aí, às vezes, e eu já ouvi isso até de círculos de pessoas próximas, às vezes a mulher até reclama para o marido, para o irmão, para o pai, para um homem que, em tese, deveria ser uma referência para ela, e essa própria pessoa ainda dá uma suavizada. Ah, mas veja bem, será que é tudo isso? Será que você não está criando caso? Mas olha, veja só, onde você vai arranjar um emprego tão bom? Então, eu acho que tudo isso poderia, né, ser desenvolvido, claro, com a questão de uma educação, dar mais informação, mas essa questão da ouvidoria eu acho que é um ponto bem importante que a doutora traz e que dentro dos resultados que a doutora trouxe em números, justifica a implementação, a expansão disso pelo poder público para todos os setores, para que de fato a mulher tenha esse canal, uma segurança, possa obter uma orientação clara e precisa do que é que de fato ela pode fazer numa situação dessa, que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Infelizmente. Então, parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho. Bom, dito isso, eu gostaria de chamar, então, por favor, a professora Juliana Sobreira Quintino dos Santos. Ah, perfeito, perdão. Então, a professora Mariana Gomes de Barros Fernandes Távora. Então, aquela hora eu acabei chamando errado, peço desculpas, professora Juliana. Para tratar, então, sobre a questão da tecnologia e gênero, desafios e estratégias para a inclusão das mulheres na ciência a partir da Agenda de 2030. Eu vou abrir aqui, pedir só um pouquinho de paciência para eu já abrir aqui a apresentação da professora. É esse daqui, professora. Isso. Apresentar, né? Compartilhar aqui, compartilhar. Compartilhando, eu vou voltar aqui, clicar aqui. Certo. Por favor, professora. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né, e a oitiva de cada um desde o início, dizer que o nosso trabalho ele é fruto de um projeto de pesquisa na Universidade de Fortaleza, na Unifor, que é capitaneada pela nossa professora orientadora, da professora Mônica Tatsini, que não pôde estar aqui na tarde de hoje, e que é um projeto que foi conduzido e é conduzido por muitos braços. Então, a gente vem representando, né? A pesquisa, quando ela é solitária, ela não tem uma força tão grande quanto ela é coletiva, e eu acho isso muito importante de destacar. O tema é Tecnologia e Gênero, os desafios e estratégias para a inclusão das mulheres na ciência a partir da Agenda 2030. Como nós temos um background do direito, né? Nossa formação é jurídica. Eu gostaria de destacar também que esse é um trabalho multidisciplinar. A nossa equipe ela não é só formada por pesquisadores do direito, mas também da área de tecnologia da nossa universidade. Pensando sempre num aspecto de que a tecnologia, hoje, ela é um ponto focal e um cerne para propostas de soluções para os problemas da sociedade. Quando os outros trabalhos eles falam sobre os problemas humanos, da questão da disparidade de gênero, não é somente o direito que ele tem a capacidade de identificar o problema e solucionar através de normativas, através de políticas públicas, mas também a tecnologia, e é isso que a gente gostaria de destacar no presente trabalho. O nosso problema de pesquisa, ele questiona de que forma a educação tecnológica e o fomento ao uso de ferramentas como a inteligência artificial
podem se constituir como alternativas eficazes para auxiliar as mulheres e superar barreiras nas suas carreiras acadêmicas. Então, a disparidade de representatividade da mulher no mercado acadêmico, né, ela é muito real e a gente busca trazer isso a partir da nossa metodologia, que envolve a pesquisa bibliográfica, documental e a pesquisa de campo, que a fase dos dados primários ela ainda está em desenvolvimento, já que é um projeto de pesquisa que está ocorrendo no presente momento, mas a gente se utiliza de dados secundários para fundamentar essa primeira parte dessa apresentação do dia de hoje. Então, olhando para um ponto de vista dos desafios históricos da desigualdade de gênero, é muito importante trazer os aspectos da construção social e do olhar para o homem como um homem provedor e a mulher cuidadora, que é uma realidade que há poucos anos ela vem se transformando. Né? Autores clássicos foram trazidos a partir da nossa pesquisa bibliográfica, como Simone de Beauvoir, Bourdieu, também outros como Delphi e, eu posso errar nas pronúncias, né? E Sapiotti, mas que trazem muita ideia de uma construção social da mulher como apoiadora do sucesso masculino, como coadjuvante na vida do homem, né? Com finalidades de cuidado dos filhos, cuidado dos pais, cuidado da casa. Mas, para além dos aspectos sociais, a gente também pode observar a mulher sobre aspectos biológicos, né? Então, os próprios ciclos hormonais influenciam muito no cotidiano feminino, né? Em uma montanha-russa, muitas vezes, de efeitos fisiológicos. Isso vem desde a menarca, com os ciclos menstruais da mulher e as variações de humor e sintomas físicos que ela pode ter também, que impactam no próprio mercado de trabalho. A maternidade, que ela exige um momento de abstenção do mercado de trabalho. E isso influencia na vida acadêmica também, que a gente às vezes não observa a academia como um trabalho, mas ela é sim um trabalho que merece muito tempo de dedicação, e a maternidade retira a mulher desses espaços que são ocupados, bem como o climatério e a menopausa em momento posterior da vida. E dentro dessa questão de assimetrias históricas, ontem a gente fez um passeio aqui por Curitiba e passou pela Universidade Federal do Paraná. E a gente observou que no Centro de Ciências Jurídicas, essa foto na lateral direita, ela representa a turma de Direito de 1917, formada exclusivamente por homens. E a gente foi procurando nas outras fotos das turmas posteriores, e, se eu não me engano, foi em 1920 que a gente identificou num quadro de cerca de 50 homens um rosto feminino. Então, isso representa muito bem, é um reflexo acadêmico de uma exclusão secular, em que as mulheres elas só começaram a ter um acesso ao ensino superior a nível mundial por volta do século XVIII, e aqui no Brasil, no século passado, já por volta do século XX. E também a questão da maior presença feminina em cursos como cursos de licenciamento para ensino, cursos de enfermagem e áreas como as exatas, por exemplo, essas mulheres têm muita dificuldade de ocupar esses espaços, como diz o autor Ribeiro, de que cerca de 19% a 21% das mulheres no ano de 2000 estavam ocupando esses espaços. E aí a gente entra numa questão de exclusão social, que vem de um passado histórico, e existem quando a gente pensa no digital, né, existem 4 formas principais reconhecidas de exclusão das mulheres desses espaços, que são as lacunas presentes na dificuldade de acesso e no uso da internet. Em segundo lugar, na questão do desenvolvimento de competências digitais e no uso de ferramentas digitais, as lacunas na participação em campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e as lacunas na liderança do empreendedorismo nos próprios setores de tecnologia. Eu acho muito importante dizer que acesso à tecnologia, ela não se transforma em um desenvolvimento necessário e uma benesse para essa mulher com um mero acesso. É necessário
a existência de competência digital. Em que sentido? O conhecimento, que é o conhecimento básico, ele faz com que a gente consiga nomear as coisas. Então, eu sei o que é uma porta, quais são as finalidades da porta, teoricamente, mas não necessariamente eu vou saber. Esse é um exemplo mais banal, vou saber manusear a porta. Quando a gente fala de habilidade, às vezes uma pessoa pode entender como abrir uma porta, mas ela pode não saber o nome porta para nomear aquilo. Então, ela tem a habilidade de fazer a coisa, mas ela não tem conhecimento por trás daquela coisa. Do mesmo jeito, dirigir um carro. Eu posso saber, teoricamente, todo o manual de como dirigir um carro e não dirigir um carro, mas eu posso saber dirigir um carro e não saber os detalhes manuais e técnicos daquele carro. E quando a gente fala de conhecimento, é exatamente a junção dessas duas questões. Tanto as habilidades teóricas, ou quando a gente fala de competência, perdão, tanto as habilidades teóricas quanto as habilidades de manuseio. Congregando esses dois, quando a gente fala de inteligência artificial, se eu sei no teórico que é inteligência artificial, se eu sei manusear aquilo por trás e utilizar ao meu favor, eu vou ter uma competência digital para manusear a inteligência artificial e usá-la ao meu favor no que a gente defende para que a mulher se reinsira de uma forma mais forte no mercado de trabalho no aspecto acadêmico. E por que isso é importante? Porque as mulheres elas têm algumas barreiras. Uma delas é o desafio da dupla jornada, que, como eu já falei, interfere na continuidade da sua carreira acadêmica. As barreiras da dupla jornada, já existem dados, verificaram que isso foi do IBGE de 2022. As mulheres dedicam cerca de 21,3 horas semanais para as atividades domésticas e os homens só utilizam 11,7% do tempo para essas atividades. Mulheres negras, isso daí vai aumentar muito mais. Quanto mais tempo é gasto em atividades de casa, em atividades de cuidado com o filho, mais tempo essa mulher perde de atividade intelectual. Isso é muito importante de ser destacado. Também durante a pandemia foi verificado que as mulheres elas tiveram que conciliar de forma mais incidente ainda o trabalho remoto com o cuidado das crianças, o apoio aos filhos estudantes, o cuidado com os pais idosos, e que existe um livro muito interessante que chama isso de a geração sanduíche, que também existe. A geração que tem que cuidar dos filhos pequenos e dos pais idosos. E aí essa mulher fica sobrecarregada do mercado de trabalho. O nosso projeto, que é o projeto das Mulheres na Ciência e na Tecnologia, a partir da Agenda 2030 da ONU, está alinhado aos objetivos da educação de qualidade e também da igualdade de gênero. E o nosso intuito é mitigar essas desigualdades estruturais. E como que a gente busca fazer isso? Através, além da pesquisa teórica que eu mencionei, que as estudantes de direito, todas nós estamos fazendo, a gente também está alinhado aos times de tecnologia e os nossos participantes da pesquisa para construir uma plataforma tecnológica de apoio e de capacitação às pesquisadoras brasileiras com foco no nível superior em inteligência artificial. O nosso intuito é incentivar o letramento digital dessas pesquisadoras em inteligência artificial, facilitar e criar uma comunidade sobre o intercâmbio de informações científicas também e de plataformas de IA que possam auxiliá-las no desenvolvimento das suas pesquisas, para que elas possam construir projetos de pesquisa mais competitivos e, com isso, angariar mais bolsas e financiamento para as pesquisas que elas estão realizando e também otimizar o tempo, porque, como eu mencionei, a questão do desenvolvimento de uma competência, e quando a gente fala de competência digital, não é somente a aplicação das habilidades que você tem com a inteligência artificial no mercado de trabalho, na sua atividade científica, mas também no seu cotidiano pessoal. E quando você consegue utilizar a inteligência artificial para otimizar suas atividades diárias em casa e na orientação dos seus filhos, então, para orientar as tarefas que eles precisam fazer, organizar a rotina, organizar até mesmo a lista de supermercado, a inteligência artificial consegue otimizar isso na vida de uma mulher. Ela consegue ter mais tempo para as atividades intelectuais, como eu mencionei. E aí a inteligência artificial, ela é uma estratégia de inclusão, primeiramente, e uma oportunidade, né? Porque ela é uma ferramenta nova que foi disseminada para todos,
nos últimos anos, mais ou menos desde 2022, com a inteligência artificial generativa. E ela é uma oportunidade para que a gente possa, desde já, começar a nivelar o conhecimento das mulheres para diminuir, né, estreitar essa distância que existe com a disparidade de gênero. Então, quanto mais cedo a gente capacitar as mulheres para o mercado de trabalho que exige, de todas as formas, as competências com a inteligência artificial, mais fácil é mitigar essa desigualdade que pode tender a se perpetuar com o tempo. Também é uma forma de otimizar, como eu já falei, os afazeres, né? A gestão da dupla jornada feminina, o desenvolvimento da competitividade também, a mulher se tornar mais competitiva no mercado de trabalho e na pesquisa, e uma maior permanência nesse mercado, né? Que, trazendo o clássico de Pierre Levy, numa ideia já que desde 2010, que o letramento digital é uma condição de sobrevivência no mercado de trabalho e na ciência. Então, a gente conclui, em primeiro lugar, que a tecnologia é uma ferramenta de empoderamento feminino. Ela é essencial quando existe por trás a ideia de letramento digital e que esse esforço conjunto em mudanças estruturais na nossa sociedade, a inteligência artificial pode vir como algo a agregar e não a aumentar essas distâncias, porque como mesmo o professor falou há pouco tempo, né, a inteligência artificial ela é alimentada nas suas bases de dados pelo conhecimento humano. Então, ela replica as nossas falhas como as nossas qualidades. Então, para não perpetuar essas desigualdades sociais, a gente ter um projeto de capacitação feminina desde o início e trazendo a parte jurídica aqui para eu não perder de forma alguma o meu foco principal, né, de trabalho. Já existe, desde o ano de 2023, a Política Nacional de Educação Digital no Brasil, e que ela fala sobre a educação digital no nível superior, inclusive como uma forma de identificar possíveis formas de mudança e transformações tecnológicas para que os estudantes de nível superior consigam identificar as competências, né, que eles vão precisar nos próximos anos para estar inseridos no mercado de trabalho. Então, eu finalizo a apresentação e estou aberta aos comentários. Obrigada. Bom, vou pedir licença para o professor João para eu começar fazendo aqui as considerações. Bom, primeiramente, parabenizar pelo excelente trabalho, assim como o primeiro e assim como o trabalho do antecessor é excelente. Eu acho que o primeiro passo, quando nós temos um problema, é mapear efetivamente o que é o nosso, em que consiste o nosso problema, quais são os desafios que nós temos para enfrentar. E nada melhor para dizer e tratar sobre isso quem efetivamente sofre o problema. Eu acho que é muito ruim quando nós temos uma pesquisa, não ruim, mas eu acho que a pesquisa ela não atinge o máximo da finalidade, não atingiria, por exemplo, o máximo da finalidade se fosse eu pesquisando. Por quê? Porque, como bem destacado, claro, tenho excelentes presenças femininas na minha vida, boa parte do que eu sou hoje, na verdade, quase 90% veio justamente porque minha mãe e outras pessoas outras mulheres tiveram que abdicar em algum momento para que eu, de fato, pudesse estar aqui. Mas eu não sou com isso, não passo. Eu não tenho propriedade técnica e prática para dizer. Então, efetivamente, quando a pesquisa, eu acho que ela é feita por aquelas pessoas que, de fato, sofrem com aquilo, a pesquisa ela pode, sim, atingir uma máxima, que é o que se espera, e a inteligência artificial ela vem muito para isso, não para substituir. A inteligência artificial ela vem como uma ferramenta para otimizar. E para você conseguir saber utilizar essa ferramenta, você precisa ter um conhecimento. E para você ter um conhecimento, você precisa entender efetivamente quais são os meus limites hoje, o que é dado de oportunidade e como que eu posso otimizar isso. Então, parabéns pelo trabalho. Diga-se de passagem que quando eu vi o título, eu falei, nossa, interessante, né? Me parece um título muito abrangente. Aí, quando eu li o trabalho, né, o resumo que vocês apresentaram, e posteriormente, com a sua apresentação, confirmou aquilo que eu tive, né, de primeira conclusão da primeira leitura,
de que o trabalho, sim, ele faz um recorte muito interessante, principalmente dentro da realidade brasileira, que é um país que tem uma dimensão continental, com várias regiões. Eu, mais recentemente, estou tendo a oportunidade de conhecer outras regiões do país, e nós aqui do Sul, por exemplo, a professora do CELIDA, e até mesmo o professor João, que eu imagino que conhece partes do Brasil, nós temos uma realidade muito diferente de outros estados do Brasil e que muitas vezes a gente acaba vivendo numa bolha social e pensa, não, mas, poxa, para que pesquisar isso? Não faz nenhum sentido. Quando você expande e começa a entender outras realidades, você vê que, opa, isso é muito necessário. Né? Não é só necessário, é muito necessário avançar nesse sentido. Então, eu parabenizo bastante. Eu acho que, não sei se essa é o teu objeto de pesquisa, eventualmente para você levar para um doutorado, mas eu vejo que do teu trabalho você consegue extrair quase como um manual, tá? Eu diria assim, pelo menos mapear efetivamente o que nós temos de desafios, quais são as ferramentas que hoje efetivamente podem melhorar esse resultado e, a partir disso, apresentar para o poder público para que, de fato, não só para o poder público, mas eventualmente até para outras entidades do direito privado, porque hoje tem muito em voga esses cursos em company e outras formas que, e se você faz algo nichado, você consegue angariar recurso para desenvolver. A gente tem um exemplo, por exemplo, aqui de transporte por aplicativo, que é feito para mulheres, e que ele nasceu a partir dessa necessidade. Então, quem garante que dentro desse cenário de empreendedorismo também não pode se desenvolver uma ideia específica de mulheres para mulheres, se é quem efetivamente entende isso, né? Porque, diga-se de passagem ainda, quem não que isso justificasse, mas a gente sabe muito bem que o homem que não participa dentro da atividade diária do cuidado do lar, ele não faz isso, na sua grande maioria, porque ele está estudando, ele está desenvolvendo intelectualmente. Não, geralmente o homem não participa porque ele está assistindo um jogo de futebol. E aí ele faz uma escolha que acaba afetando um outro ser humano que poderia ter, muitas vezes tem um potencial muito melhor. Eu sempre digo que as mulheres têm um potencial para dominar o mundo, eu reconheço isso. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte dentro de casa. Minha esposa também é uma pessoa muito forte, eu prefiro assim, eu acho que é muito mais fácil eu chegar e falar, o que eu tenho que fazer aqui, me dar um direcionamento do que essa questão de tomar a decisão. E isso vem muito de um cenário, uma realidade onde você tem um estado patriarcal, um relacionamento social muito patriarcal. A gente até estava mencionando a questão da representatividade feminina nos grandes órgãos públicos. Né? Nós acabamos de ter a oportunidade de eventualmente ter mais uma ministra no STF, e o nosso presidente optou por indicar mais uma vez um representante masculino, sendo que eu, como advogado tributarista, defendo, porque, de fato, os melhores votos que nós já tivemos no âmbito tributário vieram de ministras e não de ministros, porque, efetivamente, o que me parece é que isso se comprova. Mulher, quando pesquisa, mulher, quando desenvolve um trabalho, ela faz sempre com excelência. Então, ela se aprofunda, ela analisa, ela estuda, ela realmente dá uma decisão que é coerente, tá? Pegando nesse recorte específico do judiciário. Então, parabenizo mais uma vez por esse excelente trabalho. Ele é bem interessante, principalmente porque o título ele é abrangente, ele desperta interesse quando você se aprofunda na leitura, você efetivamente consegue casar. 2 minutos, 2 minutos. Bom, sem mais delongas, por favor, professor João, a palavra do senhor. Muitíssimo obrigado. Ilustres autoras, doutora Mariana Távora, doutora Juliana dos Santos e doutora Mónica Tassini, excelente trabalho, fantástico projeto da Universidade de Fortaleza. Pena não termos nenhum contacto, mas a partir de agora vamos estamos juntos nesta defesa. Um trabalho de investigação interdisciplinar de grande relevância. Eu próprio pertenço ao 620, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, e o tratamento das matérias com esta metodologia, acrescida à metodologia de género, portanto a metodologia interdisciplinar, que tão bem a doutora Mariana apresentou aqui, entre o que é as ciências do direito e as ciências da computação e da engenharia
dos dados, pareceu-me fantástico o casamento, e os artigos científicos do futuro vão fazer realmente a diferença, têm que vir destas metodologias. Deixo aqui uma reflexão: info-exclusão de género, para poderem escrever um artigo mais curto sobre esta matéria. Acho que é um conceito novo, eu próprio vou refletir sobre ele, não que eu tivesse tratado com esse nome, mas foi isso que me inspiraram. Competências digitais, e passo mais ou menos a citar: posso saber usar, mas não nomear. Posso saber dirigir, mas não saber ler o manual. Ou ao contrário, posso saber ler o manual, mas não conseguir dirigir. Desde a porta, altos elementos pedagógicos, e que têm muito a ver exatamente com a importância do empoderamento informático de todos, dos grupos vulneráveis e particularmente das mulheres. Porque se não dominarem o conceito tecnológico, não têm capacidade de explicar o que é que fizeram quando sabem fazer, e quando querem aprender a fazer, se não souberem ler o manual ou não tiverem essa competência técnica, não podem aceder àquele lugar, àquela circunstância, àquela vantagem tecnológica que eventualmente o homem, na mesma circunstância profissional, já tem o curso, tem essa vantagem e pode ser discriminado indevidamente por esse sentido. Portanto, dizer o quê? Aguardo a possibilidade de poder, juntamente com o professor Fábio Veiga e com o Iberojur, integrar ou fazer uma próxima edição deste IAD na Universidade de Fortaleza, onde eu nunca estive presencialmente. É uma zona adorável do Brasil, também com uma gastronomia, localização, e com projetos fantásticos, altamente ponteiros, como se diz na Universidade de Salamanca, altamente inovadores, e que precisam também destes motores de busca, do trabalho que o Iberojur está a fazer e o seu presidente, do IAD em si, este encontro ibero-americano de Direito e Desenvolvimento, apoiado também pela Escola de Direito da PUC Paraná, e, objetivamente, o palco europeu é onde estes dados têm mais impacto da minha óptica regional. Portanto, acho que são muito importantes estas investigações, da maneira como vocês as estão a fazer no Brasil, mas não devem ser moderadas, nem devem ser acanhadas. Devem publicá-las, devem defendê-las e devem vir apresentá-las. E deve haver livros sobre estas matérias para eu as poder citar devidamente aqui nas minhas aulas com os meus alunos de Direitos Humanos. Portanto, acho que este projeto não deve ficar só na Universidade de Fortaleza, digno projeto, mas deve também entrar para a ciência aberta, e acho que o Iberojur é um motor de aproximação entre a cultura e ciência do mundo ibero-americano para o mundo europeu e vice-versa. Portanto, este casamento, Sra. Mariana, que aqui também apresentou, entre o que é a informática, que à partida não teria nada a ver com o direito, e, em princípio, mesmo a mim, ficaria um bocadinho longe do que era a discriminação de género. Faz todo o sentido falar da informática, faz todo o sentido falar do direito, faz todo o sentido utilizar a metodologia interdisciplinar e sem mais, mostrar que a informática pode ser uma boa, excelente arma para a anulação da exclusão de género. Neste caso aqui, não posso deixar de pontuar que este painel 7, Acesso à Justiça e Grupos Vulneráveis, foi criado por mim próprio, João Preço Xavier, da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca, e pela professora Carolina Issa, ela própria doutoranda da Universidade de Goiás e professora de Direitos Fundamentais e Direito Constitucional, neste caso na própria Universidade de Goiás, e passo também a declaração de interesses, minha orientanda de doutoramento nesta universidade. Portanto, apesar de não estar presente por razões de organização aqui neste painel, estive magistralmente secundado pelo Dr. Charles Conrado, aí presencialmente, que eu não conhecia, portanto é um gosto, Sr. Charles. Ainda não tínhamos estado juntos a coordenar nenhum painel aí na sua universidade. Espero que a gente se possa encontrar futuramente, porque acho que também tem muitos aportes, mesmo não sendo do penal, para a área da justiça e da justiça de género e da igualdade. Neste caso, teve um contributo muito importante para o equilíbrio e equidade também de género deste painel. Como podem ver, feliz ou infelizmente, teve 2 moderadores, ou 2 coordenadores de painel, como quiserem chamar, e 1, 2, 3, 4, 5, e acho que não me esqueço de ninguém, 5 oradoras. Originalmente teria 7 e só teria um homem. O que quer dizer que
estas questões têm que ser postas também pelos homens, porque se os homens não vierem assistir a estes congressos, não lerem estes artigos e não se envolverem nesta investigação, acaba por ser uma perda estas investigações desta qualidade científica não serem retomadas por pessoas do sexo masculino que, à partida, mesmo que indevidamente, têm vantagem na voz que dão a estas matérias, porque eles próprios devem ser tão interessados como as candidatas aqui vulneradas nestas matérias. Portanto, os parabéns a estas magníficas oradoras, fantásticas investigadoras, neste caso em português do Brasil e do Brasil, mas internacionalmente através deste encontro ibero-americano que acaba por ser mundializante. Muitíssimo obrigado pelas vossas reflexões e não se esqueçam de enviar o artigo integral que dará a estampa depois de revisionado segunda vez e par cegos pelo Conselho Editorial deste livro, que sairá mais uma vez com o apoio do Iberojur e da Escola de Direito da PUC Paraná, a quem eu agradeço também penhoradamente incluir-me neste programa, apesar destes milhares de quilómetros que nos separam. Este abraço ibérico e em português está a uma distância de 8 horas de avião para o poderem receber aqui na Universidade de Coimbra, na Universidade de Salamanca ou numa próxima vez no grande estado do Paraná. A todos e todas, muito obrigado por este momento de partilha e ao Fábio Veiga, um bom regresso a casa para novos projetos comuns. Também muitos parabéns pela coragem de editar mais um IAD ainda neste ano, quando já estivemos pelo menos 2 vezes no Paraná, portanto, e na PUC. Parabéns à PUC por estar a apoiar projetos com esta magnitude. Deixo aí a discussão a quem esteja presencialmente para eventualmente a Universidade de Fortaleza poder ser uma receptora de futuros projetos comuns o mais rápido possível, talvez não até ao final deste ano, mas como dizia a Agenda 2030, é daqui até 2030 o projeto está válido e acho que nós também teremos algo a acrescentar neste debate e nessa discussão da igualdade de género e, neste caso, do acesso à justiça e à proteção dos grupos vulneráveis. Deixo aqui também o meu agradecimento à professora Carolina Issa, que intelectualmente está também neste painel inequivocamente. A professora Dulcerita, espero encontrá-la rapidamente na Universidade de Salamanca, onde já tem o seu processo administrativo a correr e sei que está ansiosa para começar as aulas de doutorado. Conta comigo, como sempre, e a todas vós também. A coordenação terá o meu e-mail para poder ceder quem estiver interessado em algum apoio, quer da Universidade de Coimbra, quer da Universidade de Salamanca, quer de mim próprio, quando estiverem aqui para o lado europeu. Forte abraço a todos e todas, uma salva de palmas.